Os 10 personagens mais fortes de One Piece segundo os japoneses. Essa votação foi feita pelo Go, que é um mecanismo de pesquisa e portal de notícias japonês desenvolvido pelo Google. Lá, eles fazem diversas votações e recentemente houve uma enquete para definir o top 10 dos personagens mais fortes de One Piece. E hoje a gente vai analisar essa lista com cuidado e, claro, também vou dar a minha opinião em cima de cada personagem apontado, porque tem algumas posições aí que estão no mínimo estranhas. Mas aí você pode falar, mas Lipe, você acha que sabe mais de One Piece que os próprios japoneses e vai querer refutá-los? Sim. Então aproveita aí e me diz nos comentários se você está mais de acordo com minhas observações ou com o dos japas. O mais importante aqui é que você venha comigo, que eu tenho certeza que a gente vai se divertir. E spoiler, o personagem que figura no top 1 não é Gold Roger, nem Barba Branca, nem Monkey D. Garp e muito menos Rox de Shebeck. Então já fica preparado aí, tá, para surpresas insanas nessa lista, deixa aquele like, se inscreve no canal e simbora. Disclaimer. Como teremos personagens que já faleceram, é importante lembrar que esse ranking aqui é dos personagens em seu auge de força, sem contar claramente, né, os que ainda não atingiram seu nível máximo de poder. Esses aí a gente vai considerar o nível de força atual e não a sua projeção. 10ª posição, Roronoa Zoro. Eu sei que até o mais apaixonado fã do espadachim tem a capacidade de perceber que é bem suspeito ele figurar nessa colocação. O Zoro certamente vai se tornar o melhor espadachim do mundo e até o final da obra, muito provavelmente, eu diria até com certa facilidade, vai estar no top 10 mais fortes da obra com segurança. Mas, atualmente, é muito difícil colocar o Zoro dentro desse top 10, tá? O que nos leva a acreditar que, como era uma votação aberta ao público, né, a Fanboyzice venceu, tá? E o colocou aí em 10º lugar. Porque vamos ser justos aqui, né, é tranquilo nomear 10 personagens atualmente que são incontestavelmente mais fortes que o Zoro, sem nem precisar pensar muito. Roger, Garp, Barba Branca, Shanks, Kaido, Big Mom, Luffy, Mihawk, Akainu e Shebeck. O Zoro vai superar alguns deles no futuro, isso é certo, tá? Todo mundo tem certeza disso, mas agora, como 10º, é um pouco complicado. Logo, essa lista já começa bem questionável, mas não muda o fato. Na visão dos japoneses, Roronoa Zoro é o 10º personagem mais forte de One Piece. 9ª posição, Monkey D. Dragon. Como líder do exército revolucionário, é certo que o pai de Luffy vai ser um personagem com um nível de força muito elevado, mas como a gente nunca o viu efetivamente em ação, essa colocação se dá muito pela margem de força que o personagem apresenta. Na lógica, ele seria mais forte que o próprio Sabo por uma questão de hierarquia. E claro, a gente tá falando do filho de Monkey D. Garp, o herói da marinha, e o pai de Monkey D. Luffy, o homem que vai se tornar o rei dos piratas. É evidente que quando o Dragon mostrar sua verdadeira força vai ser simplesmente insano. Por isso me parece justa aí nessa 9ª posição, por mais que a gente precise saber que é por uma questão muito mais especulativa do que realmente concreta. A gente só vai ter uma verdadeira noção de sua força quando o Dragon finalmente entrar em uma batalha. Por isso, o cara pode tanto ficar abaixo do top 10, o que eu acho bem difícil, como pode também, muito bem, ficar nos patamares mais elevados, dentro até do top 5 ou quem sabe top 3 de One Piece. E por essa margem, né, que a gente vê no nível de força do Dragon, que cara, vai ser simplesmente imenso, essa classificação me parece bem ok, tá? Eu acho que no fim das contas vai acabar sendo um pouco acima, mas 9º tá tranquilo. 8ª posição, Kaido. A criatura mais forte do mundo provou todo o seu enorme poder durante a guerra de Onigashima e para nós leitores mostrou ser um dos personagens mais imponentes e fortes de One Piece. Um verdadeiro monstro. Como a gente vai ver, as pessoas que figuram acima dele nesse ranking são extremamente poderosas, mas claro, é bem discutível se seu nível de poder não se equivale ou até supera os dos demais. Afinal, criatura mais forte do mundo não é um título que se dê pra qualquer um. Só que tem uma questão interessante aqui que eu achei até graça quando percebi, né? O Kaido tá em 8º lugar e depois de ser derrotado pelo Luffy, ele conta aí com simplesmente 8 derrotas em seu cartel.
Logo, a 8ª posição ali, né, parece coincidentemente uma boa colocação, principalmente porque os nomes que vêm na sequência são todos insanos, apesar de que eu acho que eu colocaria o Kaido ali um pouquinho mais acima. 7ª posição, Monkey D. Luffy, acima de seu pai, acima de Kaido, será que isso aí tá certo? O futuro rei dos piratas já é um dos personagens mais fortes de One Piece e promete superar até mesmo o lendário Gold Roger. Após o despertar de sua fruta, ficou muito difícil mesmo mensurar seu nível de poder, porque tudo que a gente pode imaginar simplesmente parece possível. Então tá aqui como 7º colocado, parece realmente justo, né? Por mais que exista um debate bem intenso entre a força do Luffy e a força de Kaido, com muitas pessoas alegando que se os dois se enfrentassem 100% zero dano, a criatura mais forte do mundo sairia vencedora, mesmo contra o Luffy no Gear 5th. Por outro lado, né, a gente tem gente que acredita que mesmo se os dois fossem, mano, sem nenhum dano 100%, o Luffy acabaria se consagrando vencedor. Então, mano, os dois estão ali figurando em patamares muito parecidos e isso aí parece bem condizente. 6ª posição, Monkey D. Garp. Ei, Lele, meus companheiros japoneses, o herói da marinha. O homem que junto de Gold Roger derrotou o pirata mais infame de todos os tempos, Rox the Shebeck, e que possivelmente é o maior marinheiro da história desse universo. Esse cara, esse homem, essa lenda figura na bendita 6ª posição. Inaceitável. Isso pra mim é uma loucura. O homem que rivalizava com o rei dos piratas não se destacar entre os top 5 mais fortes é doideira demais. Se a gente for parar pra ver, é até como se essas pessoas que votaram nesse ranking simplesmente não tivessem seus olhos voltados pra marinha. Porque assim, como eu mencionei, o Garp é provavelmente o marinheiro mais forte de todos em seu auge. E nisso, os japoneses concordam comigo, porque, spoiler, não há absolutamente nenhum outro membro da marinha ou do governo mundial nesse ranking. Não temos margem de especulação para Imusama, não temos Kuzan, não temos Sakazuki, não temos Borsalino e nem mesmo Sengoku. Eu acho que faltou um pouquinho de carinho com a marinha, tá? Não que eles mereçam, mas assim, o próprio Roger já mencionou que se fosse pra capturá-lo, era pra chamar o Sengoku ou o Garp, indicando que o nível de força desses dois, meus queridos, tava muito alto. Mas os caras não estão nem aí pra isso, e é isso. O Sakazuki se mostrou um demônio e nada. Eu discordo bastante dessa colocação e quero saber a sua opinião. Então deixa aí nos comentários. E a partir de agora a gente vai falar de 5 piratas, então antes de eu continuar com o ranking, eu sugiro que você pause o vídeo, pense em quem você acredita que vai estar nessas colocações, anota aí e depois vê se acertou. Pausou, pensou, não pausou, não pensou, melhor você pausar e pensar, porque eu duvido, cara, de verdade, eu duvido você acertar. Enfim, bora dar sequência. 5ª posição, Dracula Mihawk. Que o melhor espadachim do mundo é um absurdo, ninguém tem dúvidas. O homem é capaz de rivalizar com o próprio Ruivo, além de sozinho ter uma recompensa de 3 bilhões e 590 milhões de berries, um valor acima da primeira recompensa do Barba Negra como Yonkou e até mesmo capaz de superar a dos imperadores Luffy e Bug. Ou seja, mano, só acompanhado de um bando de mamaco tranquilão, o Mihawk é um monstro e ainda não mostrou nem de perto a sua verdadeira força. Então ele é mais um personagem que dá bastante margem pra gente especular sobre o seu nível de poder. Tem gente que vai falar que ele tá no nível primeiro comandante de Yonkou, o que eu particularmente acho um absurdo, acho que ele é superior. E tem gente que vai falar que ele é certamente nível Yonkou, o que eu já acho bem mais justo. O que também prova como o Zoro vai ser insano. Mas será que ele é realmente mais forte que o Kaido? Será que sua rivalidade com o Shanks não é medida só através de suas habilidades de esgrima e não em força total? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. A real é que o Mihawk é um personagem extremamente forte que eu imagino que possa sim enfrentar o Kaido, mas uma vitória ali cravada e garantida, aí me parece difícil. Mas sim, não tô falando que o Kaido é necessariamente mais forte que ele, mas que um confronto ali, mano, que é difícil de imaginar quem sairia vencedor,
certamente ocorreria. Inclusive, em um de seus discursos em Marineford, ele deixa evidente que tá abaixo do Barba Branca naquela época quando se trata de nível de força, dizendo que quer ver a distância entre ele e essa lenda agora envelhecida. E como o Barba Branca rivalizava com o Roger e o Roger rivalizava com o Garp, é fácil perceber que o nível de força do Garp era bem próximo do Barba Branca, se não equivalente. Logo por essa associação, né, e por mais que eu adore o Mihawk e acho que ele vai surpreender todo mundo quando mostrar sua verdadeira força, eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum ele figurar acima do Garp. E o que embasa isso são as próprias palavras do Mihawk. Ou seja, é muito esquisito ele estar na frente do Garp. Quarta posição, Silvers Rayleigh. Amo demais o personagem, sou muito fã do cara, mas, mano, não concordo. O Rei das Trevas é como se fosse aquele que impera nas sombras do Rei dos Piratas. Seu complemento, alguém extremamente poderoso e o braço direito ideal para Roger. Que Rayleigh é um personagem de nível elevadíssimo, ninguém tem dúvida, e em seu auge eu acho que ele figuraria ali, tá, no que muitos chamam de nível Yonkou. Mas pelo mesmo motivo de eu não concordar que o Mihawk esteja na frente do Garp, eu não posso concordar que Rayleigh esteja na frente do herói da marinha. Vamos lá, né? Existe uma hierarquia muito clara no universo de One Piece e presente em todas as tripulações. O capitão é mais forte que o braço direito, mais forte que o seu imediato, que tá sempre ali, ó, um pouquinho abaixo. E se o Garp na marinha era o grande rival de Roger, né? Eu pelo menos acho bem difícil de acreditar que Rayleigh fosse superior a esse marinheiro. E pelos céus, tá? Eu não quero menosprezar o Rei das Trevas de forma alguma. O maluco é insano, mas não me parece coerente ele tá posicionado nessa colocação. É possível sim colocar ele no top 10, claro, mas no top 4 é bem mais complicado. E aqui eu aproveito para deixar uma pergunta. Você acha que o Rayleigh no auge seria capaz de vencer o Kaido? Eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, tá? E se eu começo a pensar nessa batalha, começa a me dar uma confusãozinha mental ali. Então me fala aí sua opinião. O Rei das Trevas no auge venceria ou seria derrotado pela criatura mais forte do mundo? E também aproveito para dizer se você vê sentido nele figurando aqui na quarta colocação. Terceira posição, Edward Newgate. Aqui eu não vou me estender muito porque o raciocínio é claro. Eu só concordo em colocar o famigerado homem mais forte do mundo em terceiro lugar se os dois na frente dele fossem algum desses três: Roger, Garp ou Shebeck. Por mais que eu ainda ache que tem muita, mas muita discussão mesmo que dá pra fazer em cima do nível de força desses caras. Mas o Garp já foi em sexto colocado e spoiler: na frente do Barba Branca vai ter outro nome sem ser Rox de Shebeck ou Gold Roger. Eu acho que o Barba Branca é top 1 ou 2 de One Piece, mas eu vou concordar aqui com essa colocação, apesar de que pra mim, né, Roger, Garp e o Edward Newgate são os top 3. Com uma margem ali pro Shebeck ser um pouquinho mais fraco ou até mesmo um pouquinho mais forte que os três. E pra ver como o Barba Branca é insano e absurdo, fica aqui uma informação importantíssima que muitas pessoas nunca souberam ou às vezes esquecem. O título de homem mais forte do mundo dado ao Barba Branca, que o Sengoku menciona no momento em que o fucking Garp tá do lado dele, foi dado ao Newgate antes do início da grande era dos piratas, conforme confirmado no Vivre Card do personagem volume 4. Ou seja, para que fique bem claro para todo mundo, tá? O Barba Branca recebeu a alcunha de homem mais forte do mundo, enquanto Gold Roger, o rei dos piratas, ainda estava vivo. E claro, essa informação pesa demais a favor do Shirão. Segunda posição, Gold Roger. Que loucura, que loucura e que loucura, cara. Eu achava que todas as votações públicas de personagem mais forte de One Piece sempre acabariam com Gold Roger em primeiro lugar por, mano, diversos motivos. Rival do Garp, rival do Barba Branca, rei dos piratas, um dos responsáveis pela queda de Shebeck, o homem que conquistou todos os mares e sem dúvida a maior figura até então que personifica a palavra aventura. Gold Roger é uma lenda em todos os aspectos e não à toa é o primeiro personagem a aparecer em One Piece, porque é através de suas fortes palavras que essa jornada tem início. Mas por algum motivo que eu não vou saber explicar, tá? Para os japoneses ele figura em segundo lugar e não em primeiro. E na frente dele não tá o Garp,
não tá o Barba Branca e muito menos o Shebeck, que inclusive, bizarramente, não figura nesse top 10. Então eu acho que o Roger só podia figurar em primeiro ou segundo lugar nesse ranking de força, mas o personagem que tá à sua frente faz jus a deixar o próprio Rei dos Piratas como vice colocado? Isso é o que a gente vai descobrir agora. Primeira posição. O personagem mais forte de One Piece, segundo os japoneses, é Shanks. E depois de discordar tanto desse ranking, aqui eu quero dizer uma coisa muito importante. Talvez, ao colocar o Ruivo em primeiro lugar, os japoneses estejam certos. Se Gold Roger foi aquele que acendeu as chamas de uma nova era, Shanks foi aquele que incendiou o sonho do garoto que conduz essa história. O Ruivo, que é uma das figuras centrais do primeiro capítulo de One Piece, é um personagem essencial para essa narrativa que se mantém guardado até os dias de hoje, mais de 25 anos desde o início de sua publicação. Seu potencial, todos sabemos, é imensurável. E para Eiichiro Oda segurar sua demonstração verdadeira de força até os dias de hoje, é porque Shanks, que promete mostrar um nível completamente diferente de tudo antes visto, ainda pode surpreender. Por mais, ele pode surpreender, por mais que as expectativas para ele, mano, sejam altíssimas. O Ruivo foi ousado e confiante a ponto de enfrentar o homem mais forte do mundo, além de solar um almirante com o haki do rei a quilômetros de distância. Aprendiz de Gold Roger, aluno de Silver's Rayleigh, pupilo de Kozuki Oden, atual Yonkou e, nas palavras do próprio Eiichiro Oda, o homem mais próximo de se tornar o rei dos piratas. Dito tudo isso, é impossível não hypar a força do Shanks e pensar que sim, tá? A grandeza de seu poder se assemelha ao dos maiores nomes desse universo. Afinal, ele próprio figura nesse patamar aí de grandíssimas lendas dos mares. Então, por mais que meu impulso natural seja discordar e alegar que o Barba Branca em seu auge, assim como Roger e Garp, provavelmente eram superiores ao Ruivo, algo no fundo do meu coração me diz que quando se trata de nível de força, Shanks, o Ruivo, se mostrará alguém inigualável e sem precedentes. Não tô dizendo que ele vai ser mais forte que os outros três mencionados, mas sim que sua demonstração de força, como tivemos um pequeno vislumbre em um ano, será a mais surpreendente de todo o One Piece. Então sim, eu acho que o Shanks vai se provar o pirata vivo mais forte de todos. E algo também me leva a acreditar que o Oda decidiu tirar um de seus braços para nerfar um pouco esse verdadeiro monstro, que se tivesse ambos os membros, seria talvez o homem mais poderoso que já habitou nesse universo, superando todos seus rivais e até mesmo seu grande mestre. Durante o vídeo eu falei tanto do Garp, do Roger e do Barba Branca, mas quando chega no Shanks, mano, há um sentimento ali, tá? Há alguma coisa muito mais emocional do que racional que me leva a crer que sim, não é exagero nenhum ele figurar em primeiro lugar desse ranking, mesmo levando em conta aí tudo que eu mencionei ao longo desse vídeo. Shanks, o Ruivo, pode sim ser o personagem mais forte da obra. E é isso, no geral eu discordo bastante da lista, mas gostei dela, acho que dá pra levantar um debate bem bacana, mas assim, não ter a Big Mom, não ter o Barba Negra, não ter o Rox the Shebeck é meio doido, né? Eu imagino que assim, quando chegar o Flashback ou o Flashback, a gente vai dar o verdadeiro valor e respeito que esse homem infame merece. E cara, como um grandíssimo fã do Shanks, eu acho difícil, tá? Apesar de ver essa margem aí, mas acho difícil ele ficar acima do Barba Branca no auge e também do Roger no auge. No fim das contas é aquilo, não é só porque eles são japoneses que eles vão fazer uma tier list em um ranking de força melhor do que nós, fãs brasileiros. Então aproveite também nos comentários aí para deixar o seu top 10 de personagens mais fortes de One Piece. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, deixa aquele like que ajuda pra caramba, se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso galera, valeu!